Sagitarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, essa mesa é a sua leitura. Respirem neste momento, se percebam, se sintam, sintonizem com você, com as energias dessa mesa e vamos receber a mensagem, os oráculos, tarô, baralho cigano. Vamos lá. Com mensagem para Sagitário. Sagitário. Se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. Aqui fala sobre restauração, reconexão. Só é possível reconectar-se a você ou alguma situação quando você está bem, quando você está em equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Sagitário. Sagitarianos, mais uma mensagem. A estrela ancestral, siga a voz da sua alma. Exatamente, para que vocês tenham o direcionamento que vocês precisam neste momento, é muito importante vocês estarem bem com você. Vocês podem sintonizar, se conectar a esta mensagem que as cartas trazem para você, mas como você vai fazer isso depende de você. Por isso é importante você estar bem com você estar conectado com você. Só assim você é capaz, Sagitário, de conseguir ouvir o que sua alma está pedindo, qual o direcionamento para onde ela quer te levar. E para onde ela quer te levar é o melhor para você neste momento. Por quê? Se materializa muitas informações nessa mesa e nem tudo você consegue materializar ou é para você. Entende? Porque é uma leitura neste momento coletiva. Muitas informações irão conectar com a sua jornada e outras não. E tudo bem. Então, quando não conecta, o que você faz? Qual caminho seguir? Qual orientação seguir? A voz da sua alma. Entende? Recebendo ou não informações, como você vai materializar, é a sua alma quem vai dizer como você está preparado. Porque aqui pode dar, pelo menos na minha leitura, começo, meio e fim. Mas como é feito isso? Como o Sagitário consegue sintonizar? Como que na sua realidade você consegue materializar as informações? Faz sentido? Faz, mas como eu posso materializar? Isso a sua alma vai dizer. Por quê? Fala sobre você, é a sua essência e ela é muito particular. Cada um tem a sua essência, a sua forma de captar, de entender. Eu posso dizer, por exemplo, que, sei lá, o tom aqui é verde, para outros vai ser um azul esverdeado, sei lá, entende? Cada um tem a sua nuance de compreensão da mesma informação e tudo bem. Não existe a verdade absoluta, mas existe a verdade da sua alma, aquilo que faz sentido para você. Quando faz sentido a sua alma, ela faz sentido para o coletivo também. Por quê? Faz sentido a uma energia mais elevada. Ou seja, a sua alma, ela te direciona a caminhos mais virtuosos, mais elevados, mais firmes, mais sólidos, mais confiantes. Entende que é para o seu crescimento, para o seu aprendizado. E estando nessa energia de esgotamento, você não consegue se perceber, você não consegue se notar. E o esgotamento, ele não é só físico, pode ser um esgotamento emocional, um grande trauma, um grande bloqueio, crenças, um estresse, entende? Então é preciso sim dar esse passinho para trás. Não quer dizer que você está deixando de realizar, mas você está se entendendo. Quando você percebe, poxa, eu preciso desse tempinho para mim, você já está tendo uma estratégia, a estratégia de recomeçar, de renovar, de se levantar, para aí sim seguir com mais confiança e, consequentemente, com uma nova percepção, que te leva a um sentido muito mais elaborado logo ali na frente. Certo, Sagitário?
Parece muito simples, não é? Mas na hora de materializar é onde se percebe muitos pontos a serem trabalhados, desenvolvidos, aprimorados. Vamos com o tarô? Vamos saber aqui o que vem para sagitarianos através do tarô. O que vem para Sagitário? A justiça, excelente, são tempos, exatamente o que foi dito aqui, olha. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. A justiça vem falando que vocês estão entrando numa jornada, numa trajetória que eu sinto que é muito da sua mente de analisar. É preciso analisar todos os pontos que você está acessando. Parece que alguns de vocês podem se sentir muito no labirinto, sem saber a saída, o direcionamento, como realizar, como alcançar, como acessar esse alguém, essa situação. Então, a prudência neste momento vai ser muito importante para vocês, sagitarianos. Agir com cautela. Se você está lidando com documentos, papéis, estudos, conhecimento, é importante que tudo isso que envolve a materialidade esteja condizente com a sua mente. Então, a carta da justiça, ela vem, vamos equilibrar, tem que fazer sentido. Tem que estar justo. Aqui também vocês estão, e parece que esse tempinho que vocês dão, agora eu tô entendendo. Alguns de vocês deram algum passo atrás, tomaram alguma ação que foi muito imprudente. Ou você considera imprudente por alguma razão, ou um grupo considera imprudente. E agora é importante você dar esse passinho atrás. Você tomou essas ações imprudentes, ou que foi considerado imprudente, porque você estava no momento que estava de grande, você estava exacerbado, de alguma forma. Entende? Então você tomou uma ação sem pensar. E agora o momento realmente é dar esse passinho atrás e reanalisar, analisar tudo, rever tudo o que for preciso. E esse tempo é que tornarão as coisas justas. Então, dar esse tempo não significa que você estará realmente em descanso, mas você vai se permitir rever muitas coisas, analisar, ajustar, equilibrar, harmonizar muitos pontos que podem envolver a materialidade, como podem envolver a sua própria mente dentro dessa história, o seu próprio corpo mental dentro dessa situação. Então, vocês vão notar algumas questões um pouquinho mais lentas, mas porque precisa ter essa reavaliação e que muitos desses pontos passam por você. Se envolve uma situação externa, esse externo ele está lento porque as coisas agora vão começar a caminhar de uma forma mais justa, como tem que ser. As espadas aqui, ó, na balança, ou seja, a verdade sendo equilibrada com a materialidade. Entende? Então as coisas elas estão sendo equilibradas para que saiam dessa energia de tudo muito perdido, disperso, meio que desconectado. Os pontos ou as pontas estarão se conectando agora. E a sua parcela de participação nisso realmente é dar esse passinho para trás e deixar as coisas acontecerem, entre aspas. Então, aquilo que não lhe cabe, você deixa caminhar, deixa fluir. E aquilo que te cabe, você ajusta, você equilibra, você restaura a sua força mental, emocional, espiritual, entende? Material também, você vai se equilibrando, certo? Sagitário. Existe uma revisão sendo feita, tá? De fato. Para que se haja um equilíbrio, vai contar com forças externas ou com mais informações para que um prejuízo ele não continue, tá? Então, já está sendo me falado aqui que vocês vão entrar num período de encerramentos daquilo que traz prejuízos financeiro, material, social, saúde, porque um grande desequilíbrio aconteceu, mas que agora estarão tendo mais informações, que estarão encerrando pontos de desequilíbrios, para que se expanda e que a justiça de fato se manifeste. Seja uma justiça a nível energia ou a nível material.
2 de copas. Sagitário, vocês estarão encerrando um grande isolamento. Alguma situação que pode ter sido injusta ou um grande desequilíbrio aconteceu, onde você foi afastado, onde você não se sentiu incluído nas situações. Isso vai acabar, porque vocês estarão entrando num período de partilhas. Uma decisão vai ser tomada porque tem informações coerentes ou mais informações, as coisas se expandem, ganham uma forma mais consistente, maior. É onde você se alia a alguém ou uma decisão ela é tomada. Alguém pode se relacionar com alguém que tem uma outra nacionalidade, uma outra cultura. Sagitarianos aprendendo ou desenvolvendo um novo conhecimento, uma nova língua, uma nova cultura. Sagitarianos cidadãos do mundo aqui. E esse mundo, ele pode ser de fato um mundo, outros países, outras culturas, como também mundos diferentes no sentido aprendizado. Então, você é uma pessoa que não se fixa ou não se fixará somente a um único conhecimento. Ah, eu fui, sei lá, direcionado minha vida inteira a ser da área de exatas, agora você quer ser da área de humanas. Um exemplo, tá? Você entende que quanto mais você se expande, mais você se conecta, mais você se une. Vocês vão sair de uma solidão, tá? Rei de copas. Uma pessoa, rainha de ouros, uma pessoa terá uma oportunidade nossa, tem uma mistura de informação. Vocês podem lidar com uma pessoa muito perdida. Isso envolve as próprias emoções desse alguém. Esse alguém é uma pessoa muito sozinha, é uma pessoa triste, ou está num momento triste. É uma pessoa que pode não estar tendo muita prosperidade a nível finança, a nível relações, mas se mostra como rei de copas. Essa pessoa tem muito ego, tá? Aqui fala de alguém apaixonado por você também, Sagitário. Você, Sagitário, não vai abrir mão. Alguém pergunta se está espelhado. Pode estar. Alguém não vai abrir mão de ser quem é. E isso porque é uma pessoa que está numa energia de paus, está recomeçando uma nova energia, uma nova ação, um novo trabalho, alguém, sabe, num movimento bem assim, forte, um movimento mais empoderado, a pessoa tá dominando as próprias energias nesse momento, tá sabendo lidar com essas energias e colocando isso, sabe, muito em ação nas suas relações como um todo. E isso é muito atrativo a alguém que já é mais, de uma certa forma, passivo, entende? Essa pessoa admira a sua postura de sempre se reinventar, mediante situações complexas, você sempre se reinventa, você consegue dar a volta por cima, tá? É isso. É isso, Sagitário. Vamos para o baralho cigano. O que Sagitário precisa saber? O que vem para Sagitário?
a casa, o cachorro e o cavaleiro. Não é que alguém pede a sua ajuda, mas alguém vai sair do trono e vai vir na sua direção, ou seja, uma pessoa muito pomposa, é uma pessoa que não deixa a própria estabilidade ou a própria segurança. Essa pessoa pode se proteger demais, se defender demais, se mantém sempre muito dentro de uma estrutura. Essa pessoa ela vai estar se aproximando de você e com isso essa pessoa ela traz uma energia, aqui pode ser uma declaração amorosa claramente, tá, Sagitário? Nós temos o Rei de Copas, 10 de Copas e 9 de Copas. Na energia do cão com o cavaleiro dá uma soma de 19, o arcano do sol no tarô. Essa pessoa ela revela os sentimentos para você, tá? Aqui a sua energia tá falando muito de movimentos e movimentos de transformações que sempre se conecta a alguma relação, alguma parceria. Para mim está romântico, tá? É uma questão romântica. E essa questão aqui também, Sagitário, é como se você estivesse no coração de uma pessoa e essa pessoa nas suas mãos, tá? Isso pra mim não é não só essa energia, mas como a energia lá do tarô. Vem também aqui essa questão da carta da justiça. Cadê? Cadê? A carta da justiça com a carta do mundo, pessoal. É como se você agora estivesse entrando numa fase, Sagitário, que as coisas começam a se ajustar, a se equilibrar. É como se fosse uma fase de realização, de merecimento, justiça, ou seja, o equilíbrio por merecimento na sua vida. Então, você hoje estar equilibrando as suas emoções ou até mesmo questões românticas na sua vida também vem como parte, tá, de um equilíbrio. Não que a justiça ela atue somente no seu campo hoje, por exemplo. Se você recebe, a sua vida romântica começa a entrar nos trilhos, isso é uma justiça acontecendo. Se o seu emocional começa a entrar nos trilhos, isso é uma justiça acontecendo. Porque aqui fala de questões que foram melhor analisadas e que estarão chegando a algum ponto de resolução, seja um projeto, relações de uma forma geral, enfim, questões que podem envolver justiça da materialidade, elas alcançam um ápice, tá? Alcançarão um ápice, um resultado e bons resultados. Dentre eles, para a grande maioria de vocês, questões voltadas ao seu emocional ou às suas relações românticas, tá bom? Vocês estarão tendo dificuldades, parece que vocês vão ter alguma reunião, um encontro que é para resolver, tá? Vocês estarão em um lugar para resolver. Resolver o quê? Provavelmente dificuldades, problemas, embates, tá? Disputas, pode ser questões familiares para alguns de vocês, questões que você pode ter sido mal visto dentro de uma situação, 8 de espadas, então essas questões começam a se diluir para que seja enxergado as de paus, oportunidades para resolver. Então, isso vem a partir de novas parcerias ou uma nova oportunidade e são questões que começam a andar de uma forma até que rápida, tá? Você também vai sair de uma cegueira, de uma situação que você tinha muito medo ou muito ressentimento. É como se isso te castigasse, sabe? O arrependimento de algo, por alguma situação, um medo de avançar, não sei como avançar, você vai sair dessa energia, tá? É como se fosse um aprisionamento. Alguém estava preso em alguma situação que te amarrava, e isso impedia, Sagitário, de você se abrir para o novo. Então, vocês vão sair dessa energia de amarração, algo que te prendia mesmo, que te deixava cego. Vocês retomando a sua própria essência. Sagitário, alguém pode se envolver em algum tipo de triângulo, tá? Amoroso. Isso pode ser aquela coisa... Triângulo, né? Uma relação escondida aí, tá bom?
Legal, vocês terão boas trocas, aquela coisa assim, aquilo que você de repente só trocava de informações, a coisa começa a ter um escopo maior, começa a se desenvolver. É, vocês tendo caminhos para desenvolver alguma questão que envolve o seu trabalho, finanças, questões da sua materialidade. Se você estava com algum tipo de problema que dependia de uma outra pessoa, de repente, para você resolver, vocês conseguem dar andamento nessa questão, porque novas informações chegam, depende se alguma questão na saúde, um novo profissional aparece e traz uma informação mais pertinente, mais consistente, para que as coisas comecem a se desenrolar. Vocês sendo muito bem orientados, tá? Por uma energia feminina. O teu silêncio dentro de uma situação específica, Sagitário, é o que te leva a um bom resultado, tá? Enquanto alguém, alguma situação estava perturbando, porque eu sinto alguma situação perturbando você, ou tentando causar um desequilíbrio, uma ansiedade, ações impulsivas, tem alguma questão, e é um homem, tá? Parece que te cutucando para que você tomasse ações impulsivas. Mas o 10 de ouros aqui para mim traz uma estabilidade, é onde você não tira os pés no chão, você prefere agir, tá vendo essa moça aqui, ó? Agir com maturidade, com estabilidade. Atrás dela tem muitas nuvens, muito vento, parece que uma grande tempestade se aproxima, ou já está aqui instalada. E ela de costa, porém ela está concentrada, ela não perde o foco. Ela não perde o foco. É sobre isso. E é isso que tira vocês, ou que faz com que você não seja atingido por essa, vamos colocar como uma demanda psíquica, sim, tá? Pode ser, porque é o 9 de espadas com o rei de paus. Rei de paus também é o bruxo do tarô. É alguém que age de uma forma mais silenciosa. A rainha de paus, ela já é mais afrontosa, ela quer dar o nome, sou eu que tô fazendo, entendeu? O rei não, o rei já é mais silencioso. Então, é aquela pessoa que age na surdina. E você aqui, na sua estabilidade, essa pessoa tá vendo a sua estabilidade, tá? É uma pessoa que tá meio que perplexo com a sua postura íntegra. Você não abriu mão mediante a tanto tormento, porque o 9 de espadas é o tormento. Tá vendo? Esse homem, ele sai do mar com a âncora em mãos, ele segura a âncora em mãos. A âncora é um objeto pesado e ele segura. Então, é como se alguém quisesse despejar em você um peso muito grande, travar mesmo você numa situação. Gerar uma perturbação. Fazer com que você segurasse esse barco dentro dessa tempestade. Entendeu? Você segurar uma tempestade, você segurar uma tormenta, uma dificuldade grande. E você se manteve na sua integridade. Se não está, mantenha, tá? Olha o barco, tá vendo? E essa pessoa não entende. Como pode? É como se alguém tivesse jogado uma tormenta nas suas mãos e você teve que segurar. E você, a sua postura aqui será o quê? Eu solto a tormenta. Você pode segurar a natureza? Não, mas você pode se controlar. E essa é a chave do negócio. Ter o domínio da própria essência nas mãos é o que faz a diferença. É ser o grande alquimista. Eu sempre acho, Sagitário, que tá certinho e nunca está posicionado aqui. Vamos lá. Realmente, tá? Você vai estar entrando até o mês 10, num processo, deste momento até o mês 10, num ciclo de encerramento mesmo, tá bom? Que dentro desse período, você vai estar cortando já as arestas, porque assim, é um ciclo... Essa carta do barco fala pra mim de um ciclo kármico, então assim, digamos que energeticamente o karma que você tinha com um grupo, uma família, você já está encerrando isso. Pode ficar algumas arestas dessa situação. Que essas arestas
vai ser importante você manter muito a sua integridade, o seu foco, provavelmente você focar naquilo que traz edificação. Então, o seu trabalho vai ser uma coisa importante, focar no seu trabalho, focar na sua saúde, na sua qualidade de saúde. Entenda a saúde como sua saúde emocional, sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua saúde corpo físico, todos eles estão interligados. E o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho. Aqui eu posso falar com alguns sagitarianos que tem um trabalho que pode ser espiritual também. Então, se você puder fazer alguma doação, faça. Alguma contribuição nesse período, faça. Mas faça de uma forma descomprometida, ou seja, eu faço sem esperar nada em troca, sem esperar restituição. Eu faço, eu estou partilhando isso com você. E você provavelmente vai ser intuído a fazer algum tipo de contribuição durante esse período de encerramento. Isso vai trazer um fortalecimento de energia que você precisa, tá? Nossa, que energia é essa? Um pouco de atenção com a insegurança, com as projeções, com as ilusões da mente. Cuidado para não oscilar no seu emocional. Então, uma hora assim, por exemplo, uma hora Sagitário pensa muito numa questão, entende que o quanto aquilo o satisfaz, aquilo o preenche, e do nada acontece alguma coisa que te desmotiva, mas é que desmotiva num ponto assim absurdo, ao ponto de você se abandonar. Entendeu? Você abandonar isso que te inspira. Muita atenção com isso, tá? Muita atenção com uma energia feminina que te inveja. Essa pessoa, ela pensa muito em você. Você já deixou essa pessoa para trás. E para outros, aqui posso estar falando com um homem, tá? Ou com uma mulher que se identifica com outras mulheres, pode ser uma amizade, o que for, tá bom? Para outras pessoas é uma mãe. Cuidado com as suas conexões com a sua mãe. Por quê? É como se a sua mãe tivesse muitas dores em si e você acaba sugando isso, tá? Ou ela projeta isso em você. As fragilidades, carências emocionais. Aqui, Coração com os Ratos é uma troca, aspas, amorosa, fraterna, mas que gera muito desgaste, tá? E para outros, são pessoas que você acaba se conectando que são pessoas muito vazias, muito carentes. Então, você vai ter uma conexão com essa pessoa, uma amizade, um romance, um trabalho, e essa pessoa se mostra muito interessada no primeiro momento e depois você percebe que só você está contribuindo dentro dessa troca, dessa relação. E aí você acaba perdendo, tá? E atenção com pessoas invejosas. O que você faz nesse quesito quando você é alvo de inveja? Pense, por que você atrai sempre pessoas assim? Por que Sagitário atrai sempre pessoas invejosas? Você tá no grupo errado? Você tá se relacionando com pessoas que não faz sentido? Então, busca outro caminho, tá? Isso é importante pra vocês. Tem um recebimento do espiritual pra você, que é uma novidade, é algo novo, uma pessoa nova, uma nova conversa. Aqui você, se é espiritualmente, vocês estarão se dialogando com uma nova conexão, uma nova vertente, por exemplo, religiosa, ou espiritual, ou filosófica. Porque aqui pra mim, nessas Rainha de Espadas e Flores, fala de algum conhecimento que você acessa, que floresce a sua mente. Então você dilui esse aspecto muito frio, racional, que você tem da espiritualidade ou de alguma religião específica.
traz mais flores, traz mais cor, traz mais leveza. Ah, não é isso, não é espiritual. É uma outra situação que você recebe como um grande presente, é algo renovador para você e que tem um dedinho da espiritualidade. Sua saúde passando por renovações também, tá? Você terá um recebimento, isso não é para agora, Sagitário, que envolve crianças ou uma criança específica. Aqui tem uma coisa de você vai ser tão feliz, porque a estrela ela fala de um tempo, tá bom? É um tempo de reconhecimento, é como se você ainda tivesse que reconhecer isso ainda. Isso ainda vai ser apresentado para você. Envolve uma criança. Você já era para ter entrado na vida dessa criança, ou essa criança ter entrado na sua vida? Há 1 ano ou 3 anos atrás. Mas por alguma confusão à lua, isso não aconteceu. Olha os ratos. Isso foi tirado de você. Então as coisas estarão entrando num eixo para que esse encontro ou alguma coisa que você tenha que ter com esse jovem ou essa criança aconteça. Aqui é um encontro de almas. Que lindo isso. Obrigada, Sagitário, por me proporcionar ler algo assim. Isso é bonito. Ler que alguém tá te atacando, invejando, isso é triste. Agora, quando você lê uma informação dessa, é muito gratificante. Por quê? Porque são almas que se inspiram, é um encontro que gera inspiração, gera novidades, crescimento, desenvolvimento, alegria. E se você já encontrou, muitos ainda não, se você já tem contato com essa criança ou esse jovem, essa conexão, ela vai ainda acontecer. Você pode amar e tudo mais, ter uma afinidade, mas tem uma coisa diferente, é uma conexão muito elevada, tá? Que ainda vai acontecer. Você vai entender o porquê dessa criança ou jovem na sua vida. Isso pode acontecer lá pelos 13 anos de alguém. Os desafios estarão sendo superados com calma, prudência e paciência. Não adianta querer pressa aqui, não. Por mais que você queira ter pressa, esse tempo ele fala de uma depuração. Aqui também fala sobre saber fazer as escolhas, Sagitário. Então, se você está vivendo tempos muito difíceis, é consequência das próprias escolhas, tá? Lembra lá que foi dito, siga a voz da sua alma, lá no começo da leitura? É isso. Alguém foi orientado, mas não quis ouvir. E agora é resultado das próprias escolhas. Você pode sair um pouco frustrado de um local, de uma situação, de uma viagem, mas tudo bem, faz parte, é um encerramento mesmo. A sua intuição já tá dizendo isso pra você. É um encerramento mesmo. Alguém pode passar por algum perigo dentro de algum local. Convite para que você saia desse local, tá bom? Um homem entra na sua vida.
Aqui entra um homem muito sedutor na tua vida ou uma proposta que advém de um homem muito sedutor, muito magnético. Pode envolver negócios. Aqui aconselha-se para que, se for negócios e você tenha que tomar uma decisão, pede para que você tome uma decisão pés no chão. Não se sinta encantado, não tome uma decisão porque, eu me encantei, gostei da proposta e já vou aceitar. Não, pés no chão. Se você puder pedir assim, olha, me dê alguns dias, por exemplo, tá? Nem que for um dia ou algumas horas, para que você tenha mais centramento para dizer se sim ou se não. Cuidado com o golpe financeiro, tá bom? Essa fase muito pacata da sua vida, ela vai passar por um ciclo de encerramento. Então, parece que você pode ter se fechado muito, Sagitário, dentro de uma condução ou dentro de uma rotina de alguém específico, da condução ou orientação de uma pessoa. Isso se encerra, você vai se permitir vivenciar o novo. Uma oportunidade que você... Tem uma oportunidade que você vai ter em mãos e que você vai precisar fazer algumas modificações, tá? Então, não é porque é uma oportunidade boa que você aceite ela como é, não. Vai ter algumas modificações que deverão ser realizadas. Mensagem final. Aqui você também sai daquela coisa de sempre ter que recomeçar as coisas, tá? Você agora parece que entende que, poxa, eu preciso me solidificar. Então, eu cansei de sempre iniciar e a coisa não prosseguir. Agora, eu, Sagitário, entendo que eu preciso, desse ponto, dar continuidade. Eu preciso criar raízes. E isso vai depender muito de você. E isso está muito conectado a saber fechar ciclos. Encerrar. Aqui pode ser alguém começando algum trabalho autônomo também. Mas tem um longo período para chegar a essa posição, alguém pensou muito. Porque engloba investimento, 9 de ouros. Mensagem final para Sagitário. Palavras. Presta atenção no que as pessoas dizem de fato e não naquilo que elas gostariam que elas... E não naquilo que gostarias que elas dissessem. O poder das palavras pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. Então, atenção ao que ao que as pessoas dizem de fato e não aquilo que você gostaria que elas dissessem, ok? Essa é a grande chave, é uma grande chave, tá? É um grande entendimento. Sagitário, que Deus os abençoe, que Arcanjo Miguel sempre faça muita luz, muita vitória em seus caminhos, que vocês possam ser sempre muito felizes. Tchau, tchau.